Bem-vindos ao Júris 360 Lab. Obrigado pela presença. Vamos direto ao ponto hoje. Uma questão importante. Magistrados podem se aposentar pelo mesmo regime previdenciário dos servidores públicos comuns? Oi. Pois é, essa pergunta foi o centro do debate em várias edições importantes, né? A 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e a 4.803. Exato. Qual era o contexto disso tudo? Olha, o pano de fundo foram as emendas constitucionais 20 de 98 e a 41 de 2003. Elas fizeram uma reforma bem ampla na previdência do setor público. Certo, as grandes reformas previdenciárias. Isso. E aí, a grande dúvida que surgiu foi, essas mudanças todas, essas regras gerais, elas valem também para os magistrados ou as garantias específicas deles criariam uma exceção? Uma tensão interessante, né? Isonomia versus prerrogativas. E o Supremo? Qual foi a decisão final do STF? Então, o STF julgou todas essas ADIs improcedentes. E olha, foi por unanimidade. Unânime. Nossa. Sim. Ou seja, a Corte disse que, sim, as normas das emendas 20 e 41, que aplicaram o regime comum dos servidores aos magistrados, são constitucionais, tanto na forma quanto no conteúdo. Entendi. Uma posição bem firme do tribunal. Mas vamos detalhar um pouco. Quais foram os argumentos principais para chegar nessa conclusão? Um deles foi sobre o processo legislativo, certo? Correto. Levantaram um possível vício formal lá na tramitação da emenda 20. Qual era o problema alegado? Alegaram que uma expressão, no que couber, foi retirada no Senado e que, por causa disso, a proposta teria que ter voltado para a Câmara dos Deputados. E o STF? Acatou isso? Não, o STF afastou esse argumento. Entendeu que tirar essa expressão não mudou a essência, o sentido principal do que já tinha sido aprovado antes na Câmara. Ah, não foi uma mudança substancial, então. A questão dos destaques de votação, como eles separam partes para votar, isso é considerado interna corporis. Assunto interno do Legislativo. Isso, e o Judiciário, via de regra, não interfere nessas questões internas do Congresso, por respeito à separação dos poderes. Certo, faz sentido. Autocontenção judicial. Mas teve mais, né? Questionaram também a separação de poderes por outro ângulo. Alegaram invasão na competência do Judiciário. Sim, argumentaram que mexer nas regras de aposentadoria dos magistrados seria invadir a competência privativa do STF para legislar sobre o Estatuto da Magistratura, lá do artigo 93 da Constituição. E como o STF viu isso? O STF entendeu que não houve invasão. O foco das emendas era previdenciário, eram regras de aposentadoria. Apenas isso. Não era para interferir no trabalho do juiz, na função jurisdicional, nem na organização da magistratura, então não violava a iniciativa do STF para tratar do Estatuto. Mudar a regra de aposentadoria é diferente de mudar o Estatuto funcional em si. Entendi a distinção. E a vitaliciedade? Aquela garantia constitucional forte dos magistrados, do artigo 95. Ela não foi afetada. Olha, a Corte também analisou isso e disse que não. Explicaram que a vitaliciedade se relaciona mais com a perda do cargo, sabe? Impede que o magistrado perca o cargo a não ser por sentença judicial transitada em julgado ou nas hipóteses bem específicas de aposentadoria compulsória como punição. Ah, tá. Protege contra a demissão arbitrária, digamos. Exatamente. As regras gerais para se aposentar, seja por idade, tempo de contribuição, que foram alteradas pelas emendas, não entram nesse campo da vitaliciedade. Mudar requisito para aposentadoria voluntária não afeta a garantia de permanecer no cargo. Interessante essa leitura. E parece que o STF já tinha indicado esse caminho antes, né? Sim, sim. Não foi uma decisão isolada. O plenário já tinha confirmado a constitucionalidade da emenda 20 antes, num outro caso, a O 2330-GR, então essa decisão nas ADIs veio para consolidar esse entendimento. Ok. Então, pra gente amarrar, as ADIs foram todas improcedentes. O STF confirmou a constitucionalidade do artigo 1º da emenda 20, que mudou o artigo 93, inciso 6 da Constituição, e também do artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da emenda 41, na parte que foi questionada. Exatamente. A conclusão final é clara. Magistrados estão sim submetidos às regras gerais de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos, conforme definido pelas reformas das emendas 20 e 41. Ou seja, nesse ponto específico da aposentadoria, prevaleceu a regra comum. Isso. Esse julgamento super importante está lá no informativo 1094 do STF, e as ações, só para relembrar, foram as ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. Fica aí a reflexão, né? Como conciliar a busca por isonomia previdenciária com a necessidade de manter a atratividade e as especificidades de carreiras como a da magistratura em outros aspectos. Um desafio constante. Sem dúvida. E olha, tem muito mais conteúdo e análises aprofundadas como essa aqui no nosso canal, o Júris 360 Lab. É isso aí. Para não perder nenhuma análise, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você achou essa discussão útil, claro, deixa o seu like. Agradecemos muito a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Até a próxima.